A paz do Senhor Jesus para a igreja, que o Espírito Santo de Deus abra cada vez mais a nossa mente para que a gente possa aprender e guardar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é só um livro que ensina pecado, o inferno, o céu. Não, ela é o manual que você precisa ter para você ser bem-sucedido nessa terra. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 4. Vocês estão aí numa campanha do jejum de Daniel. Então, nada mais justo do que pregar e ensinar acerca do que esse grande homem de Deus viveu lá na Babilônia. As suas experiências que estão escritas na Bíblia como um exemplo para nós hoje. Amém? Daniel, capítulo 4. Livro de Daniel, capítulo 4. Enquanto você acha, eu vou preparar para já entrar na mensagem. Segundo as Escrituras Sagradas, Nabucodonosor, que era um rei muito poderoso da Babilônia, da Mesopotâmia, ele invadiu Jerusalém e levou o povo de Deus escravo. Aí você para assim e pensa, nossa, mas como um ímpio pode levar o povo de Deus escravo? Como é que pode, se a Bíblia diz que quem é de Deus o diabo não toca? Bom, segundo a Bíblia, para você verdadeiramente ser de Deus, você tem que ouvir e praticar as palavras de Deus. Ter o título de que é de Deus, estar no meio de um povo que se diz de Deus, não significa ser de Deus. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou a nação rebelde de Israel. Porque antes disso acontecer, o profeta Jeremias, ele já vinha profetizando, que se Israel não se arrependesse dos seus pecados, dos seus erros, Deus iria entregá-los na mão dos inimigos. Então, como eles não deram ouvido, e segundo a Bíblia, o anjo do Senhor só guarda o fiel, Israel não estava sendo fiel, então eles atraíram essa maldição para a vida dele. Nabucodonosor veio, invadiu e levou muita gente escravo e deixou soldados subjugando Jerusalém por ordem dele. No meio dessa guerra toda, dessa desgraça toda, ele levou muitas pessoas escravas, das quais Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidênego foram escravos também. E quando chegou lá, pouco tempo depois, o rei Nabucodonosor teve um sonho. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E Deus usou Daniel, interpretou, e dali em diante Nabucodonosor começou a valorizar a Daniel. E depois o rei construiu uma estátua, queria que todo mundo adorasse, ninguém adorou. Ou melhor, todo mundo adorou, mas Mesaque, Sadraque e Abidênego não adoraram. Foram lançados na fornalha de fogo. Porém, Deus livrou eles
E Nabucodonosor honrou Mesaque, Sadraque e Abednego e colocou eles como chefe das províncias. Então, tudo estava correndo bem no reinado de Nabucodonosor. Para ele, Nabucodonosor, ele estava prosperando, dando certo, porque Daniel estava lá administrando, ajudando, Mesaque, Sadraque e Abednego também. E aonde tem homem de Deus e mulher de Deus, as coisas prosperam. Então o que aconteceu? Agora no capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele teve um outro sonho. E é nesse texto que nós vamos entrar e Deus vai falar conosco nessa manhã. Deus vai revelar para nós mais uma vez que quando você vive uma vida de pecado, você só está construindo a sua própria destruição. Quando você vive uma vida de erro, de pecado, desobediência à palavra de Deus, você está desenvolvendo matéria-prima para a construção da sua própria derrota. Então, nós vamos aprender isso aqui, porque é um jejum que vocês estão fazendo. Geralmente o jejum é para a gente se santificar, pedir uma resposta a Deus, sair de uma situação difícil, para Deus dar uma visão, uma revelação. Mas Deus nessa manhã vai falar conosco e vai abrir sua visão. Olha o que é que Nabucodonosor diz no capítulo 4, versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Esse sonho aqui já é um segundo sonho que ele está tendo. Observe, irmão, que no texto diz: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito, próspero no meu palácio. O que Nabucodonosor estava falando? Mesmo eu tendo invadido Israel, mesmo eu tendo escravizado, mesmo porque Nabucodonosor, irmão, era um rei maligno, um rei que adorava a um deus chamado Bel, ou Bel. Por isso que ele colocou o nome de Daniel, de Beltesazar, que era em homenagem ao Deus dele, que é uma junção da palavra Baal, um Deus estranho. Então Nabucodonosor, a Babilônia, era o berço da prostituição, da mentira, do engano, da profanação, da adoração a deuses malignos. Porém, Nabucodonosor, mesmo fazendo tudo isso, ele declara aqui que estava satisfeito e próspero. O que eu aprendo? Logo no início aqui do versículo eu entendo que o pecado, irmão, ele tem uma medida. Você vai pecando e as coisas vão dando certo para você e você acha que tá tudo bem. Eu estou pecando, estou ganhando dinheiro, estou pecando, estou prosperando, estou pecando, estou errando, estou comprando casa, carro, estou pecando, meu casamento está bem, meus filhos estão bem, estou pecando, não tenho doença no meu corpo, Covid não me pegou, estou de boa, então Deus está comigo. Só que você sabe que você está errando, só que você sabe que você está pecando, você sabe que você não está sendo fiel à palavra, não está obedecendo os princípios da palavra, você ainda de vez em quando dá uma fofocadazinha, ainda tem pensamentos adúlteros, ainda tem a língua maligna que se preocupa em falar mal da vida dos outros. Ou seja, de vez em quando você está escorregando e está dando tudo certo para você, você está indo para a igreja e você está ali de boa. É o que Nabucodonosor estava achando. Estava tudo bem, tudo tranquilo, estou prosperando. Só que, como eu disse a você, a Bíblia diz, e a Bíblia prova, que pecado tem medida.
Então, a medida dos pecados de Nabucodonosor chegou diante de Deus. Então, quando chegou diante de Deus, Deus fez ele ter um sonho. Porque apesar de Deus ser justo, santo, íntegro, e ele não comungar com o pecado, quando a gente está vivendo uma vida de pecado, ele ainda dá chance a nós da gente se arrepender. Então, o que foi que ele fez? Ele deu um sonho a Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor diz aqui no versículo 5: tive um sonho que me deixou alarmado. E olha só, foi que ele teve um sonho que deixou ele alarmado, que deixou ele perturbado. O que é que ele teve? Um problema para solucionar. Ou seja, apareceu uma situação difícil para Nabucodonosor, aquilo deixou perturbado ele. E muitas das vezes, quem vive na vida de pecado sempre tem um problema para resolver, e problemas graves às vezes. Então, o que Nabucodonosor fez? Aí ele começa a relatar aqui o sonho dele. Ele diz aqui: estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me deixaram aterrorizado. O que eu interpreto aqui nos dias de hoje? O que esse texto tem a ver no dia de hoje? O sonho que deixou ele alarmado, aterrorizado, muitas das vezes são problemas que você está enfrentando, que está te deixando aterrorizado, alarmado, preocupado, perturbado. Porém, como é de praxe na maioria dos cristãos, quando tem problema, procura um monte de igreja, profeta, vai na casa do irmão pedir oração, e pede oração a um, pede oração a outro. Nabucodonosor fez isso do mesmo jeito. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. O que é que ele pediu? Em outras palavras, ele chamou os crentes daquela época, os pastores, os sacerdotes do país dele, os que se diziam santos, os que entendiam de astrologia e diziam que Deus estava com eles. Quando os magos, os encantadores e os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhe o sonho. Ou seja, Nabucodonosor revelou o BO, o problema, mas eles não puderam interpretá-lo. Ou seja, esses pastores, essas pessoas que ele procurou, ninguém resolveu o problema dele. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Quem ele procurou primeiro, irmão? Ele procurou primeiro os falsos, os adivinhos, que representam hoje as pessoas que se dizem de Deus e pastores, mas que não têm resultado. Elas não têm um histórico de resultado, não têm fruto diante de Deus. Mas por fim apareceu um santo, um homem de Deus, que era Daniel. Aí ele contou o sonho a Daniel, né? Só que olha só, por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltsazar em homenagem ao nome do meu Deus. Ou seja, esse Deus aqui, Nabucodonosor está dizendo que deu esse nome a ele em homenagem ao Deus que ele adorava. E o Espírito dos santos deuses está nele. No versículo 9, Nabucodonosor diz assim: eu disse a Beltsazar, chefe dos magos. Olha o que foi que ele disse: sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Sabe por que Nabucodonosor falou assim? Por que ele falou? Porque Daniel já tinha revelado o outro sonho dele. Então ele já sabia que Daniel tinha capacidade. Então sabe aqueles crentes que peca, arruma BO e diz: não, eu vou ali na casa do irmão tal, porque eu sei que ele tem capacidade, ele vai orar e Deus vai resolver. Sabe quando você vive uma vida desordenada, não liga, não obedece, não respeita a palavra, e aí você diz assim: quer saber? Eu vou lá na igrejinha da pastora Lourdes, porque eu sei que, olha, aquela mulher é uma guerreira, aquela mulher, Deus está na vida dela mesmo, eu sei que ela vai resolver.
Eu contar para ela, ela vai orar e vai dar tudo certo. Só que muitos fazem isso não pensando em se humilhar, em se arrepender, em abandonar o erro, abandonar a vida de pecado e entrar na palavra. Muitos fazem isso só pensando na solução. Aí olha só, quando ele falou isso, porque ele confiou que Daniel iria dar um jeito no BO dele, que é sempre assim. As pessoas estão sempre querendo que outras pessoas resolvam os seus problemas, e às vezes problemas que essas pessoas elas mesmas procuraram. Então olha só, vou contar o meu sonho, interprete para mim. Isso é o que ele falou aqui para Daniel. Vou te contar, Daniel, interpreta para mim. É aquele crente que diz: olha, pastor, pastora, eu estou num BO, olha, estão me ameaçando, estão querendo tomar minhas coisas, eu estou perdendo tudo, minha vida está ruim, meu filho está no pecado, minha filha está na prostituição, mas eu confio na sua oração, a senhora vai dar o jeito, porque a senhora é mulher de Deus. Muitos fazem isso. Aliás, as igrejas se tornaram covil desse tipo de situação, porque as pessoas hoje em dia, elas estão indo para a igreja só buscando as suas soluções. Elas não estão preocupadas em solucionar algo também para Deus. Nossa, pastor, mas e Deus precisa que eu e você solucione algo para Ele? Sim, Deus precisa. Eu vou lhe dizer qual que é a solução que Deus quer que a gente faça para Ele, que a gente resolva para Ele. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ou seja, vá a todo mundo e leve essa solução. À medida que você leva essa solução, que é o evangelho, você está solucionando um problema para Deus, porque Jesus veio para o mundo para tirar o pecado do mundo. Então, quando você leva Jesus para a vida das pessoas, você está solucionando um problema para Deus, ou seja, você está tirando o pecado daquela pessoa, você está sendo um canal para Deus te usar para solucionar um problema, ou seja, você está cumprindo uma obrigação que Deus deu. Então Deus também conta com a gente. Então, só que as pessoas, elas só querem contar com Deus. Deus não pode contar com ela. Ela quer contar com Deus para Deus dar dinheiro, dar casa, dar carro, dar marido, abençoar a família, abençoar o emprego, os negócios, pagar as contas, as dívidas, dar saúde. Ela conta com Deus para tudo. Agora, se Deus contar com ela: minha filha, eu estou precisando de você na minha obra, eu estou precisando do dízimo para você abençoar a minha casa, eu estou precisando que você pregue o evangelho na sua rua, no seu trabalho, para os seus clientes. Ah, não. Essa pessoa diz logo: olha, Deus, não conte comigo, porque não sei pregar, não sei orar, e olha, me perdoe, eu não tenho tempo de estar em jejum dia de domingo, olha, só vou para a igreja no domingo à noite, e isso se der tempo, porque no domingo é meu descanso, eu vou para a praia, vou para o churrasco, vou para a casa da minha família. Ou seja, não conte comigo, Deus. Mas se eu tiver um BO, pode ter certeza que eu vou contar com o Senhor. Muita gente tem feito isso. Coitados. Eles nem sabem que estão cavando a própria destruição. Porque Nabucodonosor estava vivendo assim. No erro, no pecado, mas confiava em quem? Mesaque, Sadraque, Abidênego e Daniel. Que Deus honrou Mesaque, Sadraque e Abidênego, mostrando que ele entrou no fogo e o fogo não matou. Então, para Nabucodonosor, eles eram crentes super poderosos. Eram os crentes que ninguém tocava neles e que Nabucodonosor poderia contar com Mesaque, Sadraque e Abidênego, com Daniel, porque era um quarteto que resolvia qualquer BO lá dentro da Babilônia. Mas Nabucodonosor não queria se santificar, não queria se humilhar, não queria abandonar os deuses dele. Então ele disse: eu vou lhe contar, interprete para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que sua copa encostou no céu. Era visível até aos confins da terra. Tinha belas folhas,
muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixe o toco e as suas raízes preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinela. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Belsazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino conseguiu interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deus está em você. Nabucodonosor sonhou, contou todo o sonho e disse: olha, Daniel, eu estou com um problema aqui, um BO, me interprete aí, eu preciso que você resolva. Só que antes do sonho, ele declarou que ele estava bem, prosperando, dando tudo certo. E no meio de tudo bem, veio esse sonho, que foi um aviso de Deus. O que eu aprendo? Muitas pessoas estão vivendo desordenadamente, não estão nem aí para a vinda de Cristo. Jesus já deu tanto sinal que Jesus vai voltar, mas eles não estão nem aí. O último dos sinais que Deus deu recentemente foi uma pandemia que matou milhares de brasileiros. Um monte de gente, teve famílias inteiras que morreram, tudo da mesma casa. E nem assim o povo está se arrependendo. Olha, já anunciaram que vai ter carnaval em 2022. Ou seja, ninguém está nem aí, meu irmão. Jesus está dando os anúncios, está mostrando que está voltando, as pragas estão vindo, os sinais estão vindo, né? Fome, peste e guerra, mas ninguém está nem aí. Ou seja, tão igual a Nabucodonosor está aqui. Isso é uma revelação para nós. Só que Jesus está avisando pela pregação, pela palavra, usando seus ungidos, dizendo que ele está voltando, que está perto, que as pessoas se convertam, que as pessoas busquem mais o reino de Deus do que as coisas da terra. Se preocupe mais com a santificação do que em estar ganhando dinheiro para pagar as contas. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que abandonar tudo para me santificar? Não. Você tem que priorizar a sua santidade e junto com ela você continuar trabalhando, correndo atrás, mas sempre em todo lugar você buscando a santificação e vigiando, porque os sinais estão aí. Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar. Está bem perto isso. Então, no versículo 19 diz: então Daniel, também chamado Belsazar, ficou estarrecido por algum tempo. Porque Daniel ficou pensando, né? Nossa, é muito sério o problema de Nabucodonosor. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Ou seja, Daniel começou a interpretar o sonho, e quando ele começou a entender, ele viu a desgraça que ia se abater em cima de Nabucodonosor. Então aquilo deixou ele estarrecido. É o que muitas das vezes nós, pastor, Deus revela para nós a desgraça que vai se abater na família da pessoa que está desobedecendo, ou na vida da pessoa. Às vezes a gente avisa e a pessoa não está nem aí, entendeu? Mas nós, pastor, a gente fica preocupado, porque a gente sabe que vai acontecer uma situação difícil. A gente sabe que a gente é profeta, Deus revela. E muitas das vezes Deus manda a gente avisar. Olha, avisa.
e a gente está avisando, a gente fica com mais temor do que a pessoa que está recebendo o aviso, mas a pessoa que está recebendo o aviso não está nem aí, meu irmão, está nem preocupado. Então olha só. Então o rei disse a Beltsazar: não deixe que o sonho e a sua interpretação o assuste. Nabucodonosor achou que Daniel estava assustado com o sonho. Ele não estava assustado, ele estava estarrecido com o que ia acontecer com o próprio Nabucodonosor. Beltsazar respondeu, que é Daniel: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. O que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo: olha, rei, o senhor me perdoe, mas esse sonho não tem nada a ver com seus inimigos e nem com seus adversários. Esse sonho é com o senhor, porque é sempre assim, irmão. Quem está no erro, toda vez que recebe uma mensagem dura, ele diz: não, essa não é para mim, essa é para Joãozinho. Nossa, se João tivesse hoje na igreja, Deus falou, tudo que Deus falou hoje foi para ele. Meu irmão, se você está aí ouvindo, é porque essa mensagem é para você. Não é para o irmão que faltou, é para você. Deus está falando com você que está aí. Porque é sempre assim. Quando é correção, a gente manda para Maria, para João, para Joaquina. Mas quando é bênção, não, essa é para mim, Deus me ama, Deus está comigo, eita, vou arrebentar, vai dar certo, tá vendo? Deus falou comigo. É sempre assim. Então, meu irmão, Daniel disse: quem dera esse sonho fosse para os seus inimigos, mas não é. Deus está falando é com o Senhor. Então, olha só, a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa estava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Olha o que ele está dizendo. Essa árvore é o Senhor. Tu te tornaste grandes e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. O que é que Daniel está dizendo? Mesmo no seu pecado, o Senhor está conquistando, o Senhor está dando certo, o Senhor tem saúde, suas finanças estão indo bem, está tudo bem. Só que Deus pesou seus pecados e agora Deus resolveu derramar o cálice da ira dele. Porque pecado tem medida. Às vezes, olha, irmão, eu sempre tenho dito aqui, quando às vezes eu prego, eu faço essa comparação às vezes em relação ao pecado. Pecado é como uma pessoa que entra no tráfico e ela vai roubar a primeira vez. Aí ela pega um revólver, vai, faz um assalto, consegue fazer o assalto, roubou, a polícia não pegou, ninguém pegou, deu tudo certo, fugiu com o roubo. Aí a pessoa pensa: deu certo a primeira vez, vai dar a segunda. E aí ela vai na segunda, rouba, dá certo. Ela diz: oxe, está dando certo, eu vou roubar de novo. Vai roubando, vai roubando. Aí numa dessa o diabo arma uma cilada, porque tudo que o diabo quer é a alma da pessoa. Aí troca a bala com a polícia, pum, morreu. Pronto, aquilo que estava dando certo acabou. Então do mesmo jeito é o pecado. O diabo diz: vai, rapaz, peca aí, ó. Não deu nada, ninguém viu, ninguém revelou. Tu foi para a igreja, Deus não revelou a pastora Lourdes. É porque Deus não vai cobrar isso de tu não, pai. Deus só quer teu coração. Como se Deus fosse açougueiro, vender esse coração. Não, Deus não quer nada não, mano. Fica aí, fica de boa aí, vai pecando, ninguém revelou. Olha, tá vendo? Tu pecou, tu errou, tu mentiu, tu fez um monte de coisa, não foi revelado nada. Tu tá dizimando, tá dando certo, vai aí, vai bem, tu tá indo bem. Foi o que ele fez com a terça parte dos anjos que pecaram com Deus, ou melhor, que pecaram contra Deus lá no céu. E Deus simplesmente expulsou eles e transformou todos eles em demônio. Foi o que ele fez também com Adão e Eva, que induziu Adão e Eva a pecar, e Eva pecou, não morreu logo de cara, e disse: oxe, é bom demais, não morri, beleza, vou levar para o meu marido.
ele também vai comer e não vai morrer. Eu não morri. Só que quando os dois comeram, que Deus desceu para cobrar o que eles haviam feito, meu irmão, perderam o Éden, perderam a vida eterna, perderam tudo e foram expulsos do Éden. E essa semana eu preguei aqui, foi sexta-feira, eu preguei aqui sexta-feira agora, sobre esse tema, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então lembre-se, irmão, que tudo que você está fazendo vai ter cobrança. Você vai ser cobrado. Se você fez o bem, você vai se dar bem. Se você fez o mal, você vai pagar as consequências do mal que você fez. Então olha só. Ó rei, esse homem és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também um sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destrua-na, mas deixe o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho do céu e viverá como os animais selvagens, até que passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás como os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, que são 7 anos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Agora presta atenção, irmão. O que Daniel falou para Nabucodonosor? Rei, Deus vai cortar o senhor do seu reino, vai permitir um espírito de loucura no senhor. O senhor vai virar um animal, vai pastar igual boi. O senhor vai ficar andando de 4 pés na relva do campo e vai ficar lá durante 7 anos nu, igual um animal, sendo molhado pela chuva, levando sol e comendo capim igual os bois, até que o Senhor reconheça que Deus é o Senhor e que domina sobre o reino dos homens. Irmão, isso é muito sério. O que é que Nabucodonosor ouviu da boca de um profeta? Porque veja bem, profetizar a bênção é muito bom. Ora, você chegar para uma pessoa e dizer: olha, meu irmão, tu vai ganhar, tu vai conquistar, tu vai dar a volta por cima. Então imagina tu profetizar a correção de uma pessoa. Só os verdadeiros profetas, irmão, que abre a boca e revela a correção do Senhor. Porque os falsos profetas, eles não têm coragem de corrigir ninguém, porque eles também estão errados. Quem está errado não corrige erro, só quer dar profecia de bênção. Mas os profetas do Senhor, os verdadeiros, eles abrem a boca e dizem na tua cara: olha, vigia que você está mentindo, vigia que você está enganando. Cuidado que a mão do Senhor vai pesar sobre você. E muitas das vezes, pessoas até abandonam o pastor, abandonam a igreja. Por quê? Porque acham que a mensagem é muito dura, que a mensagem é porque o pastor está contra ele, está com raiva dele. Não, irmão. A Bíblia diz que quem é sábio ama a correção. Todo sábio adora a correção, porque a correção, ela faz você se corrigir e você ir mais longe. Ou seja, o tolo odeia ser corrigido. E quando você diz que você odeia a correção, que você não quer ser corrigido, você está declarando que você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus, a Bíblia diz que eu castigo e corrijo todo aquele que tenho por filho. Então, se eu sou filho de Deus, ele vai dizer para mim: Isaac, tu está errando, melhor aqui. Olha, cuida disso aqui, santifica ali, sai dali. Por quê? Porque ele me ama, porque eu sou filho dele. Agora, Deus não vai corrigir filho dos outros. Minha mãe, ela jamais saiu de dentro de casa para corrigir o filho dos outros. Minha mãe corrigiu os filhos dela. Então a Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos. Então essa palavra que Deus está dando agora de manhã é porque Deus está querendo derramar bênção sem medida. Deus está querendo
melhorar a tua situação. Deus está querendo tirar o engano da tua vida. É o que está impedindo, porque muitas pessoas que estão aí na igreja às vezes ficam perguntando: mas Deus, eu estou orando, estou buscando e ainda não aconteceu nada. Então nessa manhã Deus está dizendo para você: olha, ainda tem coisa que está impedindo Deus te abençoar. Você precisa olhar para dentro de você, você precisa arrancar esse mal de dentro de você, porque isso está impedindo que minhas bênçãos cheguem até você. Então por isso que ele tá falando em correção nessa manhã. Já que você está no jejum e você está querendo uma solução para a sua vida, então Deus está bradando, dizendo o seguinte: você que está aí no jejum, eu preciso que você melhore essas situações da sua vida para que a minha bênção possa chegar sobre você. Porque do jeito que está, a minha bênção não vai chegar. E aí você vai passar a campanha todinha e não vai acontecer nada, e você vai se decepcionar, porque você ainda guarda alguma coisa lá no fundo do seu coração e da sua mente que não me agrada. Então eu estou bradando aqui dizendo que se você não se humilhar, eu vou te cortar, eu vou te ferir, eu vou descer você ao mais profundo da humilhação, para você reconhecer que eu sou Deus na sua vida. Então olha só o que é que Deus fez com Nabucodonosor. Passarão 7 tempos até que tu admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam sobre ti. Sabe o que é que Deus está dizendo? Muitas coisas que você perdeu, foi Deus que permitiu que você perdesse, mas Deus está dizendo: eu quero devolver de novo a você o que você perdeu. Você só precisa reconhecer que eu sou Deus na sua vida. Deus está declarando nessa manhã que Ele quer devolver, que Ele quer restaurar, que Ele quer te levantar. Aquilo que você perdeu: pastor, perdi carro, perdi saúde, perdi tanta coisa esse ano que passou, esses 2 últimos anos, eu tenho perdido a minha paz. Ele está dizendo para você nessa manhã: eu quero restaurar tudo que você perdeu. Você só precisa reconhecer, se humilhar e entender que eu sou o Senhor da sua vida. Sou eu quem faço você se levantar e respirar toda manhã. Sou eu quem faço você sair de casa e voltar para casa vivo. Se você está vivo até hoje, é porque eu ainda tenho plano na sua vida e estou lhe dando a oportunidade de você se santificar, para que eu lhe abençoe e o meu nome seja glorificado na sua vida. Porém, se você brincar demais com a sua vida, achando que tudo que você faz ninguém vai ver, ninguém vai cobrar, ninguém está vendo, ninguém vai cobrar de você, se prepare, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Se você fizer a sua cama, a sua morada no inferno, lá Ele te vê. Se você descer as profundezas do oceano, lá Ele te vê. Para onde você for, Deus está te vendo. Então não tem onde você se escapar da mão do Senhor. Então Deus está dizendo para você: você quer tudo de volta? É um acordo. Você quer tudo de volta? Se humilhe. Porque está também escrito na palavra do Senhor: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, eu sararei a sua terra, eu serei o seu Deus e eles serão para mim um povo escolhido. Então, meu irmão, você só está sofrendo porque você é cabeça dura. Você só está sofrendo porque você não quer ouvir conselho, você não quer ouvir correção, você não quer andar nos caminhos do Senhor. Você só está sofrendo porque você mesmo procura a sua destruição, se mete em confusão quando não era para se meter, quer saber da vida dos outros ao invés de cuidar da sua vida. Deus não lhe deu estoque de vida. Se Deus lhe desse estoque de vida, você poderia se meter na vida dos outros. Mas você só tem uma vida, então cuide dela muito bem cuidado, porque você está envelhecendo. Se você não morrer, se Deus não ferir você e você não descer a sepultura, lembre-se que você vai envelhecer. Então do que adianta passar pela vida, envelhecer e nunca ter sido feliz na vida? Porque tem gente, irmão, que está com 70 anos na vida e não sabe o que é paz. É problema, é BO, todo lugar, toda hora problema. E a vida dos cristãos que amam e temem a Deus não é assim, irmão.
A Bíblia diz que quem ama e teme a Deus tem paz, tranquilidade, sossego, morre em boa velhice. Para onde vai dar fruto? Ninguém toca nela. O inimigo abre cova, o inimigo mesmo é quem cai nela. Por quê? Porque ele é de Deus. Então eu estou te falando uma coisa óbvia, uma coisa real. Se tu quer, mas pastor, olha, está findando o ano, falta poucos dias para findar um ano. Tu nem imagina o que é que Deus é capaz de fazer em um dia. Em 7 dias ele criou o universo inteiro. Imagine em um dia o que é que ele não faz na tua vida. O que é que Deus não pode fazer se tu agora de manhã te ajoelhar aí no altar, te humilhar e dizer: Senhor, eu não aguento mais viver longe da tua presença. Eu quero a tua presença sobre mim, me batiza com o teu Espírito Santo, me enche do teu Espírito, limpa os meus pecados, me ajuda, muda a minha mente, Senhor, eu quero ter uma mente santa. Se tu fizer isso, meu irmão, tu vai ver o que é que vai acontecer na segunda-feira. As coisas já vão começar a mudar para você. Por quê? Porque Deus é justo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe por que você não está encontrando Deus? Porque você dá uma metade do seu coração para Deus. A outra metade você deixa para pensar nas coisas do mundo, para passar tempo no Facebook, no WhatsApp, e não tem tempo para a palavra de Deus, né? Tem crente que bota Netflix em casa e passa horas e horas assistindo Netflix, mas não passa horas e horas orando nem lendo a palavra de Deus, que fortifica ele e dá sabedoria para ele vencer o mal e o mundo. Ou seja, ela está acabando a própria destruição. Então, meu irmão, voltando para o texto, olha o que Daniel diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. O que foi que o profeta disse? Aceita o meu conselho, renuncie os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Foi o que Daniel disse: rei, se tu renunciar ao pecado, renunciar à maldade, praticar a justiça e ter compaixão dos necessitados, Deus vai mudar essa sentença. Nossa, pastor, e Deus muda a sentença? Muda. Deus mandou o profeta Isaías dizer ao rei Ezequias que ele ia morrer. O profeta Isaías chegou lá e disse: ei, conserta a tua casa que tu vai morrer, viu? Quando o profeta saiu do palácio, antes do profeta sair do palácio, quando o profeta estava no meio do jardim para sair do palácio, Ezequias virou para a parede e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, olha para mim, vê que eu tenho andado diante de ti, olha, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Na mesma hora, antes de Isaías sair do palácio, Deus disse: volta lá e diz que eu estou dando mais 15 anos de vida a ele. Mudou a sentença. Quer ver outro que Deus mudou a sentença? Davi pecou e era passivo de ser apedrejado e morto, porque ele adulterou e ele matou o marido da mulher que ele adulterou. Deus mandou o profeta Natan lá. O profeta foi, profetizou. O que foi que Davi fez? Se humilhou. O profeta Natan foi lá e disse: pronto, você não vai morrer, teu pecado foi perdoado. E o rei ainda continuou, morreu em boa velhice, sem perder o reino, porque se humilhou, porque reconheceu que Deus é o Senhor, que não deveria ter feito aquilo. Então o que é que Deus está bradando nessa manhã para nós? Deus está bradando dizendo: meu filho, pare e analise que muitas coisas que você fez no ano de 2020, agora 2019, 2020, não era para você ter feito. Pare e analise que muitas coisas que você andou falando não era para você ter falado. Analise que muitas das vezes o dízimo que você comeu não era para você ter comido. Se arrependa. Analise e veja quantas vezes você deixou de vir para o jejum para você passear. Não era para você ter feito isso. Era para você ter me honrado, ter me colocado acima de tudo na sua vida. Aí eu teria lhe honrado na terra. Porque quando a gente faz de Deus a nossa primazia no céu e na terra, Ele também faz da gente aqui na terra a primazia dele. E aí Ele faz a gente ser abençoado e todo mundo olha e diz: mas eu não acredito. Em plena pandemia, Joãozinho está prosperando, trocou de casa, trocou de carro, um monte de gente morrendo.
e Joãozinho cheio de saúde, andando de carro novo, saúde. É o que eu olho e vejo na minha mãe. Um monte de gente morrer aí, muito mais nova do que minha mãe. Minha mãe está viva, forte, viajando, pregando, ganhando alma para Jesus até dentro de loja. Foi lá para uma cliente dela lá no Cuité, fez uma obra grande, tá um maior ribuliço lá, Deus trabalhando naquela cidade. Por quê? Porque é assim, irmão, a palavra de Deus não mente. Então, se você quer ter saúde, como a pastora Lourdes está tendo, se você quer ver Deus na sua vida, por onde você vai, tudo dá certo, cumpra essa palavra. Respeite a palavra. Não vá por doutrina de igreja não, ande na doutrina da Bíblia, porque doutrina de igreja não salva ninguém, nem muda a sua vida não. É por isso que tem muito crente aí destruído, derrotado, porque segue a doutrina da igreja e não a doutrina da palavra de Deus. E é por isso que estão se destruindo. Então, irmão, ainda tenho 10 minutos, talvez eu termine mais cedo hoje, eu acredito que sim. Então, olha só, Daniel deu um conselho. O que foi que Daniel deu conselho? Abandone sua maldade, renuncie, desista, saia desse caminho, não vá nesse caminho. E aí Deus vai ter misericórdia de você. Você está pensando que Nabucodonosor se arrependeu? Não, irmão. É por isso que a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Sabe o que Nabucodonosor fez? Continuou na maldade. Nem aí. Deu nem ouvido a mensagem do profeta. Olha o que aconteceu. Versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. A Bíblia está afirmando que aconteceu o que o profeta profetizou. 12 meses depois, que é um ano depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Sabe o que isso significa? Sabe aqueles crentes rebeldes que o pastor diz assim: irmão, vigia, se afasta dali, não vai para ali, não anda com fulano, não faz isso, olha, irmão, não como diz, vem para a igreja, faz jejum, busca o Senhor. Aí o camarada no oculto dele diz: eu vou lá obedecer a pastor, pastor não manda em mim, pastor não é minha mãe, é meu pai, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu vou para a igreja quando eu quiser, eu tenho saúde, eu tenho carro, eu tenho vida, eu ganhei com meu próprio suor, foram meus pés e minhas mãos que fizeram eu ganhar. Tolo, idiota, nem sabe você que tudo que você tem, até o fôlego de vida, é de Deus. É Ele quem faz as tuas pernas movimentar, as tuas mãos se mexer, a tua mente funcionar, tudo é Ele. Aí, enquanto tu estiver nesse poderio, nessa majestade toda, olha o que vai acontecer com você. As palavras ainda estavam nos seus lábios, ele nem terminou de falar, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor se cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Meu irmão, ele ficou parecido com um lobisomem. Cabelo cresceu, unha cresceu, tudo cresceu nele. Ficou maluco, igual não tinha mais juízo. Começou a andar de 4 patas, andar de comer capim como boi. Ou seja, o homem que tinha tanta glória, que dizia que fazia, acontecia, que não estava nem aí para sair do pecado, agora está no meio dos animais. Meu irmão, isso é um aviso para mim, para o pastor Isaac e para você. Cuidado
Cuidado com o que você faz com a sua boca, com sua mente, com seus pensamentos, achando que é seu, achando que o corpo é seu, que a vida é sua, que você pode fazer o que você quiser. Meu irmão, na Bíblia Jesus disse que um rico disse: eu tenho muito para muitos dias, meus celeiros estão cheios. Aí Jesus disse: tolo, hoje te pedirão a tua vida, e o que tu tens preparado para quem vai ficar? Então cuidado, irmão. Jesus está dando um aviso para nós nessa manhã. Ao fim daquele período, depois de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que em meu entendimento tinha voltado. Ou seja, ele entendeu, Deus permitiu, com 7 anos depois, que o juízo dele voltasse. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Então, irmão, naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. Meu irmão, fechei a Bíblia agora, estou encerrando agora, dizendo o seguinte: a mensagem foi pregada. Veja que Deus restaurou o reino de Nabucodonosor e ele ainda diz mais: minha glória se tornou maior. Por quê, irmão? Porque quando você conquista sem Deus é uma coisa, quando você conquista com Deus é outra coisa, é tudo maior. Sabe o que é que Deus está profetizando para você nessa manhã? Você pode até ter ouvido até agora correção, mas agora você vai ouvir agora a bênção. Deus agora vai mandar o bálsamo de Gileade. Assim como ele restaurou o reino de Nabucodonosor e deu a ele muito mais glória, Deus está dizendo para você nessa manhã: você nem imagina o que eu tenho preparado para você. Planos de paz e não de guerra, para dar o fim que você deseja. Eu quero dar a você os seus sonhos, e aquilo que você sonha eu tenho 2 vezes mais preparado para você. Você só precisa ser fiel a mim. Você só precisa abandonar o pecado, não ser conivente com o mundo, com os costumes do mundo. Porque Daniel foi muito perseguido na Babilônia porque ele não aceitava os costumes da Babilônia. Mas em tudo Deus honrou Daniel. Então Deus está se levantando nessa manhã dizendo: você que está aí no jejum, se você estiver disposto a fazer um casamento com Deus nessa manhã, a abominar os costumes do mundo, a honrar a Deus como Nabucodonosor teve que honrar depois, tá certo? Nabucodonosor teve que passar pelo vale para entender que Deus era Deus. E Deus não está querendo te levar no vale. Deus está querendo te honrar sem te levar no vale. Por isso que Ele está te avisando. Mas se você não der ouvido, tu vai para o vale. Tu vai para o leito, sabe por quê? Porque Deus te escolheu e Ele não vai te perder para Satanás. Nem que Ele te quebre todinho no leito do hospital. Tu vai ter que reconhecer que Ele é Deus na tua vida. Se tu não prega o evangelho andando com as pernas, tu vai pregar o evangelho andando numa cadeira de roda. Mas tu vai, sabe por quê? Porque Deus te escolheu e a tua alma não vai para o inferno. Mas o aviso está sendo dado a você: fuja. Deus está dizendo nessa manhã: fuja dos costumes da Babilônia, daquilo que Satanás está jogando para a sua vida para querer lhe destruir. Venha fazer a vontade do Senhor e você vai ver que tudo Deus vai lhe dar em dobro. O seu casamento vai ser uma bênção, a sua vida sentimental vai ser uma bênção, a sua vida financeira vai ser duplamente abençoada.
abençoada, a sua saúde vai ser abençoada, os seus filhos vão ser abençoados. Você que está aí, que seu filho ainda não está no altar, se prepare, porque você vai ver ele pregando o evangelho, você vai ver ele se tornando o maior pregador. Aonde ele lhe deu vergonha, ele vai lhe dar alegria. Aonde sua filha lhe deu vergonha, ela vai lhe dar alegria. Você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver que até os teus inimigos que falavam mal de você vão aceitar Jesus pela tua própria boca, você pregando o evangelho, vão reconhecer que Deus é na sua vida, porque é isso que Deus tem preparado para você. Agora, se você não der ouvido, o aviso foi dado. Se prepare, você vai ser cortado. Deus vai tocar em você, vai tocar na sua mente, vai tocar na sua saúde, até você reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Então agora eu faço um desafio. Você quer testar? Você está disposto a me desafiar como profeta? Tem alguém aí com capacidade para me provar e dizer assim: eu quero ver se essa profecia que o pastor Isaac deu, isso vai se cumprir mesmo? Eu desafio qualquer um aí. Até o final do ano. Eu faço um desafio até o dia 31 de dezembro. Se você, porque Deus está mandando a fazer. Eu não estou fazendo porque eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou o santarrão, não. Eu estou fazendo porque Deus está mandando eu falar. Desafie, meu filho, porque eu sou que falo na sua boca, e eu estou querendo abençoar esse povo, e eu preciso corrigir esse povo, para que esse povo veja as minhas bênçãos e não a minha correção. Então, meu irmão, nessa manhã, te prepara. Eu quero pedir à pastora Lourdes que quando eu desligar esse telefone agora, que ela levante a igreja, e ela levante e faça um chamado para quem quer fazer uma aliança com Deus nessa manhã. Chame para o altar, porque os que se ajoelharem no altar de coração e se prostrarem e se humilharem, esses que se ajoelharem no altar e se humilharem diante do Senhor, essa semana vai ter um livramento financeiro, de morte, livramento de dívida. Deus vai fazer um ribuliço e você vai ver: nossa, foi Deus mesmo que falou comigo. Então você vai ver uma prova de Deus na sua vida essa semana, esses 8 dias que vai vir. Daqui a 8 dias você vai estar contando aí domingo aí o milagre do que Deus fez. Amém? Que Deus abençoe a pastora Lourdes, que Deus abençoe essa mulher guerreira, que Deus dê muitos anos a ela para ela continuar ganhando almas para Jesus por onde ela passa. Porque o maior bem que o homem faz nessa terra é ganhar uma alma para Jesus, é levar ela até os pés do Senhor Jesus, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, meu irmão, que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês e acredito, estou fazendo tudo para romper ano aí com vocês. Que Deus abençoe. Amém?